Vamos tratar agora da competência por conexão continência, né? Sempre lembrando que a conexão continência ela tem por objetivo a unidade de julgamento, né? Em determinadas situações. São vários casos a serem analisados ou vários crimes e há necessidade que seja julgado apenas por um juiz, né? E a conexão e continência não são formas ou regras de fixação de competência, né? Mas são causas de modificação de competência, né? São as situações que acontecem e acabam modificando a competência pré-estabelecida, a competência já estudada. Então a gente vê lá o artigo 76. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo. O que quer dizer isso, né? É a conexão intersubjetiva, né? Ou seja, que interrelaciona autores, né? Sujeitos, né? Agentes da infração, por simultaneidade, né? Também chamada de conexão subjetivo-objetiva ou, né, conexão por simultaneidade meramente ocasional, né? Porque ele fala aqui, ó, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo. Depois ele continua, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, né? Por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Aqui a gente já tem essa conexão intersubjetiva por concurso, né? Quando ele fala de várias pessoas reunidas ou várias pessoas em concurso, né? É a chamada conexão subjetiva concursal, né? Pensa no concurso, reunião de pessoas, né? E por fim a gente tem lá, ou por várias pessoas umas contra as outras, né? Chamada conexão por reciprocidade, né? Várias pessoas umas contra as outras, né? Se a gente parar para pensar, né? São vários crimes, né? Uma praticando contra outra, outra contra uma e várias pessoas, né? Quer dizer, não tem como a gente separar esse tipo de julgamento, porque a gente pode ter o risco, né, de decisões conflitantes sobre casos parecidos, né? Essa é a razão da conexão e da continência, né? O inciso 2. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Veja que aqui ele está falando de infrações, né? No inciso anterior ele falou de pessoas, por isso que é subjetiva. Aqui, por tá tratando de pessoas, a gente tem de infrações, né? A gente tem uma conexão objetiva, também chamada lógica, teleológica ou consequencial, né? Por quê? Porque ela busca provar uma agravante ou uma qualificadora, ó, praticadas para facilitar ou ocultar as outras, né? Ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer outra, né? A gente tem lá um exemplo, né, de uma conexão objetiva, né? O crime de homicídio e ocultação de cadáver, né? Qual é o objetivo da ocultação de cadáver? É a impunidade em relação ao homicídio, né? Por isso que os dois são julgados, né, juntos, né? Tanto o homicídio quanto a ocultação de cadáver. E 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de outra de suas circunstâncias elementares influir na prova de uma outra infração, também chamada aqui de conexão probatória ou instrumental, né? A prova de uma serve como prova da outra, né? Geralmente a gente tem naqueles casos de furto e receptação, né? Que há um nexo entre os dois crimes e geralmente uma serve de prova para outra, né? A continência, né, está aqui no artigo 77, a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, né? Quer dizer, a gente está tratando aqui do concurso de pessoas, né? Então, é uma continência por cumulação subjetiva, várias pessoas, né? Concurso de pessoas, né?
E no inciso 2, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. A chamada acumulação objetiva, né? Ou seja, é aquela infração que produz mais de um resultado. Mas atenção, né? Atenção aqui, porque o dispositivo fala de outros dispositivos do Código Penal, né? Que o seu código aí deve ter uma remissão, né, dos dispositivos atuais, né? Então a gente está falando aqui, na verdade, o concurso formal, que hoje é o artigo 70 do Código Penal. A gente está falando aqui do aberratio ictus, né, erro na execução, que é o artigo 73 do Código Penal, e do aberratio delictis, né, o resultado diverso do pretendido, que hoje é o artigo 74 do Código Penal. Então, esses dispositivos do inciso 2 devem ser analisados de acordo com o novo Código Penal. Novo, que eu quero dizer, é de 84 para cá, né? Houve uma mudança, grande mudança de toda a parte geral, né, em 1984. Depois nós tivemos outras mudanças, né, mais pontuais, mas aqui que modificou toda a parte geral foi em 1984 e esses artigos foram modificados, né? Então, muito cuidado aí. Ok? O artigo 78 traz as regras de modificação de competência, que são bastante importantes, né? Então, vejam só, na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e de outros órgãos da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. É um exemplo clássico, né, do homicídio com ocultação de cadáver. Homicídio, competência do tribunal do júri. Né, ocultação de cadáver, competência do juízo comum. Né, como é um concurso, né, uma continência, então há necessidade de julgamento único e aí há a visa atrativa, né, ou seja, a atração por parte do tribunal do júri. O inciso 2, no concurso de jurisdições da mesma categoria, né, ou seja, são crime de furto, que é a competência da justiça comum, né, são de várias categorias. Então, a linha A, preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Pena mais grave, considerando aqui a pena maior, né, umas 5 anos, outra 10 anos, considera a maior. A mais grave é que tem maior tempo, né, para se cumprir. Então, imaginando aqui um concurso de jurisdição da mesma categoria, né, uma conexão ou continência entre um crime de roubo ocorrido numa comarca e o furto ocorrido na outra. Como vai se dar a regra de competência? O crime de furto será julgado juntamente com o crime de roubo naquela comarca, né? Então, comarca A e comarca B, comarca A, o crime de roubo, comarca B, o crime de furto. Há uma conexão, continência entre elas, né? Quem vai julgar? A comarca A, que está com o crime mais grave. Ela atrai, ela possui a visa atrativa, né? Ou o fórum atraciones, né? O fórum prevalente, ela avoca para ela essa competência. B, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações se as respectivas penas forem de igual gravidade. Então vamos pensar, vários furtos lá na comarca A, vários furtos na comarca B, né? São vários furtos, não dá para a gente estabelecer a regra da linha A, então eu vou para a linha B, né? Prevalecerá do lugar que houver ocorrido o maior número foi na comarca B, então todos os crimes da comarca A que forem conexos ou incontinência vêm para a comarca B serem julgados. E a C, firmar-se a competência pela prevenção dos outros casos, né? Então, por exemplo, vários crimes, né, da mesma gravidade, né, com número igual tanto de uma comarca quanto na outra, então o juiz que primeiro tomou conhecimento de um dos crimes acaba atraindo a competência para julgar todos os demais. Tá? Inciso 3º. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Né? Isso aqui é quando a gente tem uma continência, uma conexão, né, de crimes praticados por pessoas que têm prerrogativa de função e outras que não têm. É muito comum a gente ver hoje, o sujeito lá deputado federal, está sendo julgado lá pelo STF, mas o outro não é nada e está também, né? É em razão das regras de conexão e continência.
o STF tem maior graduação, né? Então ele acaba atraindo a competência para julgar todos. No concurso entre jurisdição comum e especial, prevalecerá esta, né? Especial. Sempre lembrando que justiça federal não é justiça especial, é justiça comum também. Justiça eleitoral, ela é justiça especial, né? Então, né, no concurso entre dois, prevalece a da justiça especial. Mas vejam bem o artigo 79 aqui, que ele traz algumas situações diferentes. Ó. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo o concurso entre jurisdição comum e militar. Então, se houver um concurso de crimes da jurisdição comum e outro da militar, obrigatoriamente cada um julga o seu. Né? O artigo 79 é uma exceção à regra do artigo 78. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, né? É por isso que a gente fala, né? O menor não responde pelo crime, ele vai responder lá na vara da infância e juventude por uma infração, um ato infracional, desculpa. Vai responder por um ato infracional, né? Na regra do Estatuto da Criança e do Adolescente, não do Código Penal. Parágrafo 1º. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum réu sobrevier caso previsto no artigo 152. O que diz o artigo 152, né? Quando sobrevier doença mental. A doença mental que sobrevém à infração. Como o processo fica suspenso até que ele readquira a saúde mental, então há obrigatoriamente a separação dos processos para que o processo continue em relação aos demais, né? O parágrafo 2º, a unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. O que diz lá o artigo 461? Em relação ao que foragiu, se o processo está suspenso, né, não tem como realmente suspender o outro também, né? O artigo 461, ele está falando aqui dos julgamentos pelo tribunal do júri, né, se o réu não estiver presente naquelas situações em que suspende o julgamento para ele, né? Então, se ele não está presente, se ele não foi localizado, se o processo será suspenso, então obrigatoriamente vai suspender o processo. A gente tem ainda uma questão no artigo 80 de separação facultativa do processo, quando houver um excessivo número de acusados, né, ou quando as ações forem praticadas em circunstâncias diferentes, o juiz poderá, veja que é uma faculdade, uma separação facultativa, ele poderá separar os processos, né? Quando alguns dos réus estiverem presos e outros soltos, né, em razão dos prazos serem diferenciados, também ele pode separar o processo. Vejam, novamente, ele poderá, né, é facultativa. O artigo 81 trata da prorrogação de competência. Verificada a reunião dos processos por conexão continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Então, o que acontece aqui? O juiz, né, ele está julgando, por exemplo, um caso de... Deixa eu pegar o parágrafo único, que aí já fica mais fácil de dar o exemplo. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz que vier a desclassificar a infração ou impronúncia ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. O que ele quer dizer aqui? O juiz lá da primeira fase, lá, o juiz da pronúncia, né, o processo está correndo lá na vara do júri. Chega na fase da pronúncia, quando ele vai mandar para o júri, ele reconhece, por exemplo, que não é caso de homicídio, é um caso de lesão corporal seguida de morte, que não é competência do tribunal do júri, porque não é crime contra a vida, é crime contra a pessoa. O que ele faz? Ele deve encaminhar os autos para o juízo competente.
né? Isso se ele não for competente também. Se ele for competente, ele pode julgar, né? Na parte do artigo 81, seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que o juiz da pronúncia, ele também é competente para julgar outros crimes. Aí chega lá, ele entende, isso não é caso de competência do tribunal do júri, isso é competência do juízo comum, porque a gente está tratando aqui de uma lesão corporal seguida de morte. Não é o tribunal do júri que vai julgar, então quem vai julgar é o juízo comum. Mas eu também sou juízo comum, então ele mesmo julga. Isso se chama prorrogação de competência, né? No artigo 81, né, é possível que se prorrogue a competência. E o artigo 82 está tratando aqui da visa atrativa, do fórum de atração, foro de atração, né, foro prevalente, o fórum attrationis, né? Se não obstante a conexão continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para efeito de soma ou unificação de pena. O que ele quer dizer aqui? Se o juiz da comarca A sabe que há processos na comarca B que se aplicam as regras de competência, ele deve pedir para o juiz da comarca B que encaminhe a ele todos os processos, salvo se já estiver com sentença. Aqui ele fala aqui, né, salvo se com sentenças definitivas, né, não precisa ser definitiva, qualquer sentença. Se isso acontecer, né, não ocorrerá essa atração e a conexão e a continência para fins de pena se dará no juízo da execução. Ok?